bem-vindos a mais um episódio do podcast onde jovens com tempo livre discutem questões sérias com uma dose de humor e seriedade quanto basta. O meu nome é Diogo Carvalho. Eu sou o Pedro Carvalho. O meu nome é Diogo Fernandes. E hoje vamos falar um bocado ao natural de como é que se explica a religião às crianças. E algumas crianças não é só até aos 12. Exato, sim. Até porque todos nós temos uma criança. Algumas crianças já têm criança. Exatamente, algumas crianças já têm criança também. E eu começava por vos perguntar se é possível, na educação da criança, ensinar ciência e religião. As duas coisas ao mesmo tempo, sem parecer que somos malucos. Eu acho que sim. Muito sinceramente acho que sim, porque se funcionou comigo, pode funcionar com outras pessoas. Não é? Porque acho que a religião parte muito também do histórico familiar que tu tens. Ou seja, a religião vem muito de casa. Portanto, nós, na nossa casa, tínhamos a religião católica. E portanto, sempre fomos, mesmo antes de entrar para a escola, sempre fomos habituados a ir à igreja e essas coisas todas. Portanto, foi uma coisa que cresceu connosco, a fé cresceu connosco, ou nós crescemos com a fé, um bocadinho dos dois. A ciência, bem explicada, eu acho que em certa forma completa a religião, noutra forma contradiz, porque há coisas que se calhar nós em crianças não conseguimos perceber tão bem da religião, algumas coisas que se fala na Bíblia e assim, e que a ciência pode ajudar a explicar de certa forma o que aconteceu, ou ter uma explicação para aquilo que nós lemos, falamos, que nos ensinam. Eu acho que é uma moeda com duas faces, não é? A religião e a ciência. Eu acho que a religião muitas vezes dá um contexto histórico que a ciência não consegue neste momento ainda dar, e a ciência traz a religião ao presente. Para mim é um bocadinho isto. Se eu, quando olho para a religião, é muito com o fundamento daquilo que é o passado, dos contos que foram passados de pessoas para pessoas, da forma como é que eram os primeiros povos, e a ciência vem hoje dar aqui uma nova introdução àquilo que é o mundo atual, como é que possivelmente até os povos têm-se comportado ou vão se comportar, como é que nós devemos também ver aquilo que não é terreno, por exemplo o Sol, os outros planetas. Eu acho que há aqui uma interligação entre as duas. A religião para mim quando nós falamos de religião, falamos do livro da Bíblia, não é? Neste caso, a religião católica é um bocadinho o livro da Bíblia, porque é daí que nós temos toda a noção e conhecimento. Eu acho que a religião é a base introdutória para que tudo o resto possa existir e acontecer. Ou seja, não estou a conseguir, se calhar, dar a melhor analogia daquilo que eu queria sobre a Bíblia, mas há bocado estava aqui a comentar a questão da teoria heliocêntrica e geocêntrica, não é? Nós achávamos que era a Terra o centro do universo, também nunca tínhamos tentado descobrir se o era ou não, e Galileu Galilei conseguiu descobrir que afinal não. Afinal, o Sol é que era o centro do universo e nós girávamos todos à volta. Mas tinha os senhores da religião da altura que achavam que era só por causa da ajuda do vinho que Galileu viu. Sim, não. Que sim. a Terra não era o centro do universo. Galileu foi obrigado a negar e senão tinha-lhe acontecido o que aconteceu a muitos, que era serem torturados e mortos. Acho que aqui o mais importante é não confundir e não mentir às crianças sobre aquilo que elas querem saber, não é? Explicar que nós podemos ao mesmo tempo dizer que a Terra foi criada a partir do Big Bang e mesmo assim Deus ter tido implicação nos 7 dias em que o construiu, daquilo que colocou na Terra durante aqueles 7 dias. Tem que ser uma forma criativa, não é? Porque qual delas é que está certa? Bem, nós não sabemos, não é? Então, mas para isso, depois de muito pensar, se calhar não foi assim tanto, eu criei a minha teoria. Força, então. Doutor, por favor. Que conjuga o Big Bang, que nos ensinaram nas aulas de ciências, e o que nós lemos na Bíblia, de Deus ter criado tudo em 6 dias e ao 7º descansou. No fundo, na minha teoria, desde do Big Bang aos dinossauros,
a evolução do homem que Darwin nos ensinou foi os 6 dias que a Bíblia nos diz que Deus teve a criar o mundo. Ou seja, todo esse período equivale aos 6 dias, mas foi Deus a fazer experiências até chegar à forma que... A suposta perfeição. Sim, à suposta perfeição. Digamos, ao modelo final de humanos que ele idealizou. Acho que foi uma forma que eu arranjei de conseguir que as duas fizessem sentido e nenhuma delas invalidasse a outra. No caso dos seres humanos, é os Neandertais, que é o primeiro início do homem perfeito. Sim. Ok. E ele, supostamente, ele criou-nos, mas depois não nos criou como somos agora. Sim. Depois nós fomos evoluindo, Sim. acredito eu, com a ajuda dele, mas... Sim, até é uma boa teoria. Sim, até de porque... vez em quando saem estas coisas, não é? Até porque o ser humano é diferente, também porque o ser humano tem que se adaptar às suas realidades. Por exemplo, não é por acaso que as pessoas que nascem em zonas do país, em zonas muito quentes têm menos pelo, e pessoas que nascem em países muito frios têm mais pelo. Sim. Isto não acontece, por exemplo, por acaso. Claro que pode acontecer num ou noutro caso, a pessoa não ser assim tão peluda ou menos peluda, não é? Mas lá está, a religião neste caso não nos explica o porquê, não é? Mas a ciência ajuda-nos se calhar a perceber porquê, com o clima, com a mudança de clima. Nós também, portanto, há dentes que nos foram aparecendo também com a mudança da nossa dieta, com a forma como nós fomos comendo. Há dentes que também foram aparecendo e desaparecendo. Eu acho que isto é uma constante evolução. E eu continuo a achar que a religião foi o primeiro passo para a evolução. Foi o primeiro passo dado para que pudesse existir a ciência a explicar e justificar muitas coisas que aquelas pessoas na altura que escreveram para um livro. Nós devemos repetir sempre. O livro tem 2000 anos. Sim, e eu acho que é importante sublinhar sempre e dar ênfase a que o que está escrito na Bíblia são relatos de pessoas que viveram, lá está, há 2000 anos, visto por essas pessoas. É relatos daquelas pessoas. Uma pessoa tem que saber interpretar e ter essa noção. Aqui, há pouco tempo, num dos domingos, a passagem que se leu, uma das passagens que se leu nas celebrações, era uma que fala sobre o casamento e que acho que uma das frases, eu não sei se é bem assim, mas é algo do género: a mulher deve obedecer ao marido. Não sei se a frase é esta, mas é algo deste género. Eu lembro-me que houve uma onda de indignação, todos muito chateados, que não se devia ler aquilo. E eu fiquei assim um bocado chocado, porque achei que as pessoas já tinham a noção, ou tinham sido educadas, para perceber que são relatos de há 2000 anos e que não é para levar propriamente à letra, não é exatamente aquilo. Estão a tentar transmitir uma mensagem. E se lerem tudo, a mensagem não diz o homem manda na mulher e acabou-se. Mas nisso também é preciso contextualizar muitas vezes, e há essa falta, que é aquilo na altura, infelizmente, era assim. Na altura era o homem que mandava. Há 2000 anos e se calhar há 1000 era diferente. São épocas completamente diferentes, claro. São mentalidades completamente diferentes. Agora, eu acho que as pessoas que tiveram essa onda de indignação, essas sim são um bocadinho, para ser limitadas. Simpático, sim, limitadas, ou uma sexta-feira a menos que tiveram também. Sim, porque não há problema nenhum, toda a gente tem, eu tenho uma sexta-feira a menos e não há problema nenhum. É verdade, não há que... Até há um exemplo, não é? Nós neste momento, infelizmente estamos com este problema agora da Ucrânia, mas hoje em dia as mulheres já vão servir para os corpos de combate, não é? Sim. Há 2000 anos atrás, ou mais, que é quando vêm estes relatos, principalmente naquilo que é o Antigo Testamento, as mulheres não iam para o combate, não é? As mulheres ficavam em casa a tratar das crianças, a tratar do cotidiano, enquanto que era o homem que ia combater. Ora, é preciso explicar estas coisas perante o contexto. Naquele contexto, era o homem que fazia as tarefas mais difíceis. Quer o de erguer casas, quer o de combater, o de governar. Não quer dizer que não pudesse haver uma outra mulher que até fosse boa a manejar uma espada, um arco. Não é? Nós não estamos a querer dizer isto. Se tivermos que generalizar, era isto que acontecia. É claro que pode haver uma outra situação em que as mulheres infelizmente mandavam. Cleópatra ainda é antes da Bíblia e a Cleópatra já mandava no Antigo Egito, por exemplo. E não precisamos aqui desviar um bocadinho. Não precisamos de ir mais longe. Há 100 anos a mulher não ia trabalhar, estava a começar. Isso não ir trabalhar não é bem assim. Não, mas não tinha o papel ativo que tem agora.
ou tão ativo que tinha. Eu acho que não tinham empregos tão bem remunerados como têm agora. Porque a mulher sempre trabalhou, quanto mais não seja, na agricultura. Estamos a falar das mulheres de classe baixa. Aquilo que houve a alteração foi as mulheres de classe média e alta o terem que trabalhar. Antigamente tu não tinhas. Não é? Uma mulher, um homem endinheirado não trabalhava. O trabalho que tinha era na organização da casa. Não é? O cuidar dos filhos, o cuidar da casa. Porque a mulher, desde muito cedo, desde o tempo então dos egípcios, vou voltar aos egípcios, as mulheres iam para a agricultura, trabalhavam na agricultura. O que lá está, as mulheres mais endinheiradas e que os maridos mandavam, os cobradores de impostos, por exemplo, não faziam nada, claro. Mas aí porque o homem tinha um trabalho que assegurava que a mulher não pudesse ir trabalhar. Mas em Evangelho acontece. Há mulheres que ainda hoje não trabalham porque os maridos têm a capacidade financeira de poder garantir o sustento sem que a mulher tenha que trabalhar. Vice-versa. É que é um bocadinho mais difícil de encontrar, mas também deve haver certeza absoluta. Mas acho que estamos a fugir um bocadinho ao tema relativamente à ciência e à religião. Eu tinha aqui pelo menos uma, se der tempo vamos a mais, passagens da Bíblia que acho que é possível explicar que não podem ser lidas literalmente. Se nós lermos várias passagens, podemos ver que Jesus curou um cego fazendo uma espécie de uma unção com lama, curou um paralítico, curou um leproso. Ora, eu acho que podemos todos concordar que dificilmente isso aconteceu mesmo assim. Ele não chegou lá e o Senhor começou a ver. Claro. Eu acho que é um relato de alguém que achava que era aquilo, pronto, acabou-se, não há mais do que estar aqui num canto a pedir para tentar comer, e passou a acreditar que há algo mais, que há um Deus que gosta dele e que quer que ele esteja bem, não é? Acho que é mais passar essa mensagem do que propriamente Jesus como... Sim, até aqui se calhar exagerar, mas Jesus como um curandeiro. Sim, até porque a Bíblia só tem as histórias positivas, não é? Porque não deixou de morrer gente naquela altura, não deixou de ter imensa gente de doenças, não é? Por isso a Bíblia só reproduz aquilo que foram as histórias positivas. Ora, vamos supor que realmente Jesus tentou noutras pessoas e até não conseguiu, por exemplo. Não é? Essas histórias negativas, não há pelo menos esses relatos. Agora, eu sei de muitos que vão já buscar a frase de ele passar de água para vinho, e muitos vão querer saber como é que ele consegue fazer isso. Mas agora, imediatamente aqui, mas imagina, agora quando assim também um milagre é algo que a ciência não consegue explicar. Certo? Sim. E tu ainda hoje tens coisas que os médicos consideram milagres porque não conseguem explicar como é que... Sim, mas a religião também não consegue explicar. O que a religião diz é que é um milagre. Que é uma coisa como Sim, mas é isso que eu estou a dizer. São coisas que tu não consegues explicar. Não há uma explicação lógica e credível que explique aquele acontecimento. Sim. A ciência não consegue nem explicar isso. Por isso é que eu continuo a achar que a religião é o princípio para que a ciência tente explicar e justificar tudo aquilo que passou. E aliás, há uns anos, ainda estava no secundário, vi um artigo que dizia que a maior parte das pessoas que entram ao hospital em estado grave e recuperam são crentes. Essa parte não sabia. Isso não sabia. Não sei se... Pronto, não estou a dizer que seja uma verdade absoluta ou não, mas é curioso ver que muita gente consegue... Eu só conheço aquela piada de que se correu bem foi graças a Deus, se correu mal a culpa é do médico. Sim. A culpa é do médico. É mais ou menos isso, só que não é? É estranho porque tu ficaste melhor, digamos assim, ao acreditar em algo que tu não consegues explicar e provar e chegar lá e tocar, percebes? Sim. Isso também é por causa disso que se chama fé e não se chama outra coisa qualquer, não é? Mas achei curioso e na altura até acho que fiz um trabalho sobre isso. Eu apresentei numa aula qualquer, foi tão memorável que eu nem me lembro. Mas portanto achei curioso e sei lá. Mas lá está, nesse tópico de coisas que não conseguimos explicar, eu acho que aparece
a ressurreição de Lázaro, que é das passagens que eu tenho mais dificuldade em explicar. Porque segundo o relato, ele esteve morto, se não me engano, 2 ou 3 dias. Que as irmãs chamaram Jesus, mas ele chegou lá 2 ou 3 dias depois dele estar morto. Eu acho que foram 3. Pronto, ou seja, Sim, esse é mais difícil de explicar. Portanto, Sim, sim, isso é outra coisa. A Bíblia está cheia de números simbólicos. Simbologia numérica, sim. Porque se formos a ver, e eu ainda há pouco tempo li isso, agora na quarta-feira passada começou a Quaresma, que são 40 dias para a Páscoa. Ora, segundo os relatos, Jesus jejuou no deserto 40 dias e 40 noites. Moisés fez a mesma coisa. O povo de Deus, desde sair do Egito até chegar à Terra Prometida, foram 40 anos. O que, se formos a ver, andaram perdidos. Só sim. Porque não dá 40 anos no meio do deserto. O GPS na altura não funcionou direito. O camelo que eles tinham para os guiar estava errado. E depois há mais outra coisa que eu agora não me lembro, que também são 40. Depois temos o número 12, que também é as tribos de Israel, os apóstolos, também é outro número. Está assim cheio de números. E o 13 é o que aparece mais. E o 13? Sim. O 13 do azar. Sim, há vários números. Se nós tivermos com 13, atenção, dá para ver que são simbólicos. Se calhar não era nada daquilo, mas pronto, no relato foi o que ficou lá. Só na Páscoa o 13 aparece imensas vezes. Porque são 3 pregos, são 3 dias, são... Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes, sim. E agora mais 3. O galo quantas vezes é que acarajou? 3. Não. Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Sim, mas e quantas vezes é que o galo cantou? Pois. Também foram 3? Acho que também foram 3. Isso agora já não sei. Isso já obriga uma outra pesquisa. Daqui a pouco, menos de 40 dias, eu digo. Exatamente. Mas são números que aparecem muito regularmente na Bíblia, e eu pelo menos gosto de ver essas coisas. São interessantes de tu veres e tentares perceber. Sim, pois Jesus teoricamente morre com 33 anos, não é? Por isso usamos aqui novamente o 3-3. E começou a pregar aos 30. Começou a pregar aos 30, exatamente. Sim, até porque há aquela piada de que entre a ida dele ao templo até aos 30 anos não há nada. Há ali 18 anos em que ninguém sabe nada. Há ali 18 anos que ninguém sabe nada, não é? E lá está, 18 anos, foi aos 12, 1 mais 2, dá 3. Fogo. Incrível. Isto aqui é o seu podcast para Jesus que nos ouve. E nós festejamos o Natal nós festejamos o Natal quando? Dezembro 12, 1 mais 2, 3. Pois mais é. outra. Mais outra. E esta, 18. Não dá. 1 mais 8, 9, que são a dividir. Não dá 3. Mas é divisível por 3. Exatamente. Mas o 30 também é. E o 40 também. Não. Também não dá um número inteiro. Não dá um número inteiro, mas é. Pronto, mas passando à frente, eu acho que aqui, nesta conjugação religião-ciência, os pais têm um papel importante, sim, mas já passamos lá. Eu acho que na escola, a disciplina que ajuda, e pelo menos nos anos em que eu tive... Mas antes disso, Diogo, se me permites, estavas aí a dar uma coisa, e ao quadro, não sei se foi o Pedro, foste tu que disseste, foi o Pedro, que a ciência não explica a questão dos milagres. A ciência também não explica aqui outra coisa, que é depois da morte, não é? O que é que haverá depois da morte? Segundo a ciência, depois da morte não há nada, não é? E muitas vezes aquilo que eu penso, não sei se também se vos passa pela cabeça, mas que nós fechamos os olhos e pronto. É como se fosses dormir, mas não acordar. É isso, é tudo escuro. O que é que acontece? É claro que eu também não quero que ninguém esteja agora a fazer por mim a ida, matar-se, para depois dar uma resposta que eu sei que é difícil de ter resposta. Mas é engraçado porque a religião, eu acho que aí, por exemplo, a religião é inteligente no sentido em que usa um bocadinho o medo da morte para que as pessoas se tentem manter o mais ativas possíveis. Porque a morte é aquela coisa de que, pronto, a gente morre e pronto. E depois, teoricamente, segundo a Bíblia nos diz, nós iremos ressuscitar num outro corpo, não é? O mais engraçado é que nós temos agora 8 bilhões de pessoas. Ora, eu não estou a ver tanta ressurreição a ter sido feita. Por isso, é estas coisas que são engraçadas da religião, que nem a religião consegue dar vazão no sentido da resposta, nem a ciência consegue ajudar, porque a ciência ainda não conseguiu explicar se nós, depois da morte, o que é que nos acontece, não é? Se fechamos os olhos e fica tudo preto, ou se realmente voltamos a reaparecer. A verdade é que nós, quanto mais depressa estamos prestes à morte, mais crentes somos em querer acreditar que há alguma coisa depois, não é?
e que tivemos as condicionantes durante a vida para irmos para o paraíso, não é? Teoricamente costuma-se dizer, se nós nos comportamos bem vamos para o paraíso, se nos portarmos mal vamos para o inferno. Mas também há quem teoriza dizer que o inferno já é a terra e que depois da morte é que nós vamos para o paraíso. Eu, nesse aspecto, acho que o papel da religião como é que eu ia te explicar isto? No fundo é fazer com que nós queiramos aproveitar o tempo em que estamos cá vivos ao máximo para que um dia que morramos deixamos de ser um ser físico, por assim dizer, ou seja, o corpo, pronto, segundo a ciência, lá está, acabou-se. Sim, eu deixar testemunho, não é? A nossa alma vai para um sítio melhor em que eu gosto de acreditar que me vou reunir com quem já não está cá. Sim. Um dia... Sim, os nórdicos, por exemplo, diziam isso, que era quando morriam iam para Valhalla. Valhalla era uma mesa gigantesca onde estavam os deuses à cabeceira e eles estavam ali o resto da vida a contar histórias até o Apocalipse. Nós chamamos Apocalipse. Eles chamam Ragnarok. Até ao dia do juízo final em que eles iam descer dos céus para combater a última batalha das suas vidas. Por isso, a minha questão também é, pronto, ok, a gente morre e vai para uma mesa, vai para o paraíso, que muitas vezes vemos nos Simpsons, não é? Sim. Aquela abertura das portas e nós lá entramos e só vemos um homem barbudo, porque nunca se vê a cara de Deus, não é? Também nunca ninguém viu Deus, por assim dizer. Sim, se bem que há um outro livro... Nós tratamos-lo assim. Sim. Porque é a figura que dá quem põe respeito e que parece... É uma figura de ancião, não é? Nós lembramos um bocadinho daqueles anciões com as barbas grandes, brancas, já desgrenhadas, não é? Sim. É essa a imagem que nós temos de alguém que supostamente tem milhares e milhares de anos em cima das costas, não é? E será só um? E serão vários? Nós acreditamos que é só um. Há quem acredite que há mais que Pois é isso. Isto são dúvidas várias. Isso é uma discussão que podemos fazer noutro episódio. Mas sim, estavas há bocado a falar aqui... Só antes de... desculpa. Pronto. Houve um cantor português que também, quando lhe perguntaram sobre a morte, não sei o quê, a única coisa que ele disse foi: só sabes que estiveste a dormir. Quando é que tu sabes que tu estiveste a dormir? Quando acordas. Quando acordas. Como é que sabes quando morres? Pois não sei, será igual? Está bem. Será igual? A questão é essa. Portanto, mas segundo esse senhor, então eu nunca sei que morri. Exato. Ou tens um afterlife e sabes que morreste. Pois, é isso. Acordas é aquela dúvida essencial. Diferente. Acordas, lá está, ou numa mesa junto com todos aqueles que tu gostas, ou seja o que for, às portas. É uma questão mais difícil de responder do que é que veio primeiro o avô galinho. Com o São Pedro. O aluno ou o professor? Pois. Quem é que veio primeiro, o aluno ou o professor? Eu diria que foi o professor, mas depois quem é que ensinou o professor? Exatamente. É aquela cena. Exatamente. Pronto, mas eu há bocado ia dizer que na escola há uma disciplina que eu diria que tem um papel importante na conjugação entre a ciência e a religião, que é... Nós conhecemos por religião e moral, mas o nome completo já teve educação... Religião, moral e... Olha, não me lembro. Religiosa católica. Exatamente. Tens outras... Pronto, que no fundo, se eu não estou enganado, dá uma história da religião e dá a conhecer também partes de outras religiões para enquadrar, historicamente, a religião cristã. Sim, se bem que também já tens um bocadinho disso em história, na disciplina de história já tens algum conhecimento das outras religiões, mas não é tão aprofundado. Eu acho que mas é mais em termos só históricos. Só históricos, sim. Não tão religiosos. Aqui a religião e moral, nitidamente, olha, por falar em teias, a religião católica, judaica e hebraica são todas feitas no mesmo sítio, não é? Sim. Por falar em três, tens mais uma que é para três. Aqui esta educação lá está, é como a matemática. A matemática só está no desígnio das matemáticas das somas e das contas, não é? A educação, religião e moral também só fala da Bíblia, no nosso caso, que é a mesma Bíblia, que é a Bíblia católica. Sim. Mas também deve haver, quase certeza, escolas que aprofundam outras religiões. O judaísmo, até a religião islâmica. Eu acho que é importante, eu acho que é daquelas coisas que não pode ser obrigadas. E cada vez mais há aqui uma anátoma sobre isso. Sendo um país democrático, acho que não podemos obrigar nenhuma religião
às pessoas. Sim, e isso entraria aqui numa outra discussão, porque depois também podem vir alguém dizer, mas também nós não devemos de obrigar as matemáticas, ou as ciências, ou o português. Mas aí eu acho que sim. Mas aí é diferente. Não é diferente. Porque a religião é uma coisa que tu ou acreditas ou não acreditas. Não é bem assim. Porque tu podes estar uma vida toda a estar presente na religião sem acreditares, mas porque te sentes bem lá. Sim. A religião é uma coisa diferente. Por isso é que eles dizem sempre que é questão mas não acreditas. Não, mas estás lá. Mas a religião não é uma questão só de acreditar ou não. É uma questão de fazeres a participação ou não lá. Tu podes não acreditar e estar lá. E ir. E assistir a alguns cultos. Pronto, mas é isso que eu estou a dizer. Pronto. Vais porque queres, porque gostas. Porque queres, claro. Não, sim. Portanto, não podia ser obrigado. Não podia ser obrigado. Não. Aqui a questão é... Eles dividem sempre isto em questão das ciências exatas e as ciências não exatas. E a religião, nitidamente, é uma ciência não exata. No sentido em que estamos a falar de contos antigos em que não há, um bocadinho ir aqui buscar a São Tomé, não é? Não há aqui nada para ver para crer, não é? Exato. A questão do ver para crer não existe neste caso para nós termos uma... Isto é um bocadinho como nos tribunais, não é? Para termos uma prova essencial como aquilo. Não é propriamente o Big Brother em que tem câmaras lá. Exatamente. Sim, os nossos atos diários, nós não temos câmaras para o nosso ato diário, não é? Sim. Nós só podemos comprovar muitas vezes com aquilo que é a nossa palavra. E que muitas vezes a nossa palavra muita gente não acredita. Sim, a validade da palavra depende de cada um. Depende de cada um, exatamente. Agora aqui a questão da religião moral, por acaso ainda hoje tive ao almoço uma conversa interessante sobre isso, mas eu acho que não tem que ser obrigada. As coisas, eu acho que há momentos da vida em que as pessoas vão parar sempre para pensar nisto. Nem eu acredito que quem tem educação moral e religiosa seja cristã para sempre, como também não acredito que quem nunca teve não pense na igreja. Não. Nós há um momento na nossa vida que fazemos as nossas escolhas, quer tenhamos as nossas coisas à frente ou não é? Nós, por exemplo, não escolhemos ser portistas, isso foi uma coisa de família. Calhou bem e podíamos, se calhar, ao final de 10 ou 12 anos, deixar de ser. Sim. Mas ao final deste tempo todo ainda continuamos a ser, não é? E a mesma coisa com as ideologias. As pessoas podem mudar de ideologias, podem andar durante anos perdidas numa ideologia. A religião é a mesma coisa. Eu acho que enquanto nós sentirmos que acreditamos em algo, não é? Ou que aquilo faz sentido, como a festa do Natal. Não é? Toda a gente festeja o Natal. Toda a gente se esquece qual é o principal desígnio do Natal. Não é? Eu acho que muita gente não sabe, mas não sabe. Eu acho que depende da família ou depende das pessoas o sentimento ou o que festejam no Natal. Eu para mim... Assim, e quem diz o Natal diz a Páscoa. Sim, eu lembrar de buscar o Natal porque é o maior feriado que tu tens religioso, não é? Porque teoricamente até devia ser a Páscoa. Mas em termos do cristianismo, a Páscoa é mais importante. É um momento alto, exatamente. Alto e baixo ao mesmo tempo. Não? Sim. Alto e baixo, sim. Eu não disse o contrário. Pronto. Não, mas eu não sabia o que dizer. Mas era importante. Mas então eu continuo e se te lembrares tu dizes. Já sei. Imagina, eu gosto muito de fazer a árvore de Natal e acho muito bonito ter a árvore de Natal. Mas acho que, da mesma maneira que tu fazes a árvore de Natal com um gosto e pões ali os efeitos e devias também fazer o presépio da mesma maneira. Sim. Não é? Não estou a dizer fazer um presépio do tamanho de uma árvore de Natal. Também está um trabalhão. Então eu fazia só uma parte. Se os nossos ouvintes nos estão a ouvir, este ano 2022 eu preciso da vossa ajuda para convencer a minha família a não fazer árvore de Natal e fazer um presépio enorme. Não, eu acho que uma sem a outra não faz muito sentido. Mas se só pudesse escolher uma, qual é que fazias? Sei lá. Não, fazia o presépio porque pronto, mas tendo a opção de ter as duas, tenho as duas. Bem, eu como em casa é a minha mãe que faz a árvore, eu prefiro fazer o presépio. Porque acho que se completam. Pronto, mas voltando aqui ao ponto da disciplina, eu tive colegas nas aulas de religião e moral que nitidamente não frequentavam igrejas, não eram propriamente pessoas crentes, mas estavam lá e aprendiam qualquer coisa. Sim. Eu, por acaso, sou crente, acredito, vou à missa todos os fins de semana, o que não faz de mim mais ou menos especial, e frequentei aquelas aulas. O que me ajudaram a perceber
alguns aspectos de algumas passagens que se estudava na catequese em termos históricos. Acho que uma coisa complementa a outra e nos dá umas sim, noções melhores. Sim, eles completam-se uma à outra o Padre Mário, nosso padre, já disse isso muitas vezes, que eles completam uma à outra. Diz isso todos os anos em setembro. Exatamente. Basicamente, sim. Mas isso... Eu acho que aqui a grande diferença é a questão da emoção contra a análise fria, não é? Porque a ciência, passa a redundância, é uma ciência exata, não é? Portanto, faz a exatidão das coisas. Sim. Lê as coisas de uma forma analítica, não é? Por isso as coisas acontecem assim. A religião é muito mais da emoção, daquilo que tu no momento fazes, não é? Quando há um bocado estávamos a dizer de o milagre, não é? Nós não sabemos como é que aquilo aconteceu. Nós não sabemos como é que aquilo aconteceu porque parte do sentimento do momento de conforme a pessoa, ou as pessoas, ou as situações são expostas e feitas à volta, não é? Enquanto que a ciência não. A ciência só faz tudo de uma maneira, depois de haver uma análise, depois de haver um conhecimento. Não é? Eu acho que nisto é um bocadinho da racionalidade contra a irracionalidade. Não é? Nós temos a irracionalidade de muitas vezes pormos os dedos à boca, por exemplo, não é? Mas temos a racionalidade de, por exemplo, saber que antes de sair de casa convém que a gente se vista, porque não podemos ir-nos para E fora agora de casa. leva máscara. E agora levar a máscara. Sim, mas muitas vezes esquecemos e voltamos atrás. Mas, portanto, tu não te esqueces de vestir umas sapatilhas. Vou chegar aqui ao calçado. Nunca saí de casa nu. Não, pronto, sim, mas... Nem descalço. Mas pronto, a questão do descalço, não é? Tu nunca sais de casa descalço, mas já saíste de casa a esquecer-te de uma chave de casa, Sim, de um telemóvel, de uma máscara. Isso. Ele todos os dias. Não, sim, está bem, ok. Não, eu acho que é aqui que, para mim, se eu tivesse que dar aqui uma justificação de qual é para mim a principal diferença, é esta. É a racionalidade, é a emoção contra a... Eu até escrevi aqui analítica, mas não pode ser analítica, obviamente. Portanto, é a emoção contra a análise. Porque a ciência é uma coisa de análise, que acontece pela análise, e a religião acontece mais pela emoção. Até o crer. O crer é uma emoção. O sentir é uma emoção. Sim. Sim. Não é eu sentir-me galinha e vestir-me galinha. Isso tem a ver com outras coisas. Isso que é outro episódio. Tem a ver com drogas pesadas. Exatamente, tem a ver com uma sexta-feira a menos, como tu costumas dizer. Não é? Aqui é mesmo... É um bocadinho como o amor. Na bocado também perguntava-me como é que eu me sentia perante um sítio onde eu fui há uns dias atrás, não é? E eu respondi-lhe que é... Eu senti-me da mesma maneira como eu sinto amor por alguém ou sinto fé. Não dá para explicar. Lá está, é aquela coisa. Se me perguntarem porque é que és do Porto, eu exato, digo, não dá para explicar. Não dá. Sim, e achas que o Porto vai ser campeão? A resposta é sempre clara. Porque é que tu és católico? Não sei, porque acredito, não é? Pois, é uma coisa difícil. Coisa... O mais fácil é tu seres do contra e dizeres porque é que não és. O mais difícil é tu dizeres porque é que és. Porque há algo em ti que mexe e que se sente bem, não é? Eu sei que me arrepio nos cânticos e nos hinos, então principalmente nos cânticos que existem depois da Eucaristia. Sim. Para mim é uma coisa que me arrepia a alma, por exemplo. E há bocado falamos da Páscoa. Na Páscoa há certos momentos, em certas celebrações que mexem com a pessoa. Sim, exatamente. Eu aproveitava e quase no fim do episódio pergunto-vos, neste aspecto, qual é o papel dos pais? É que é aquela velha questão de se os pais se devem de meter ou não na totalidade da educação da criança. Eu nestas coisas, lá está, eu sou um bocadinho da liberdade, não é? Mas a liberdade para mim, em alguns casos, tem que ter alguns limites do bom senso. Não é? Porque eu não vou chegar à escola e dizer que só quero que o meu filho tenha história e educação física, não é? E aqui no caso a educação moral e a religião, neste momento é uma opção. Sim. Eu acho que as coisas têm que ser enquadradas a nível da maturidade mental que a criança tem. Não, eu sou um bocadinho contra, só porque as pessoas nasceram em 98, terem que pertencer todas à mesma turma. Porque eu acho que não, porque eu acho que há crianças com uma capacidade mental um bocadinho mais avançadas. Poderem saltar anos. Não é só a questão de saltar anos, mas estarem integrados num outro tipo de turma. Não sei, haver aqui um complemento qualquer para não obrigar a que as turmas sejam feitas só porque tu tiveste o desígnio de calhares e nasceres em 98 em vez de teres nascido em 97 ou 99. Percebes? Eu acho que há aqui uma capacidade mental das pessoas que, se calhar, poderia fazer com que houvesse aqui uma mudança de matéria. Mas isto também é um bocadinho difícil de estruturar. Mas essa liberdade que estás a falar é, por exemplo, um dia que eu tenha um filho,
inscrevê-lo em educação moral e religiosa Sim. e levá-lo à missa, ou perguntar-lhe queres, ou seja, inscrevê-lo, levá-lo à missa, levá-lo a sítios que eu acho que ele devia ir e deixá-lo depois no futuro escolher se ele quer continuar ou não. A resposta para mim é muito clara. Se ele quer ir primeiro. A resposta para mim é muito clara. Que a gente saiba, nós só vivemos uma vez. Que a gente saiba para já. Por isso, aquilo que eu estou a dizer agora não consigo retirar daquilo que eu disse há 5 minutos. Só consigo complementar. O tempo só anda para a frente, não anda para trás. Por isso, toda esta giga-joga mental que nós estamos a fazer do se, e nós em história sabemos que o se não existe, as coisas aconteceram, não existe se, é um bocadinho, nós não podemos ter este medo. Se levarmos, levamos. Se não levarmos, não levamos. Eu acho que é o dia-a-dia que ajuda a formar a pessoa em si. Não é? Porque tu podes levar o miúdo durante 18 anos à igreja e o miúdo aos 18 anos decidir que não sente nada e que não quer estar ligado à igreja, não é? E tu se calhar depois-te a pensar, será que fiz alguma coisa errada? Será que se calhar não devia o ter levado para ele próprio escolher o seu caminho? E eu acho que aqui o se não existe. Eu acho que isto parte da tua vida profissional, da tua vida pessoal, do teu dia-a-dia, da tua situação social. Acho que é isto tudo que vai acabar por fazer. E da educação que nós tivemos, se calhar... Mas a educação que tu vais dar vai partir disto. Se tu tiveres uma disponibilidade para estar 12 horas com o teu filho, a educação do teu filho vai ser super idêntica à tua do que se tu só tiveres 1 hora ou 2. Porque ele nas 12 horas vai aproveitar muito mais daquilo que tu és do que 1 ou 2 horas. Digo eu, mas eu posso estar enganado. Faz sentido. Há uma questão mas também. é assim, se a minha futura esposa está a ouvir, o menino ou a menina vão ter educação moral e religiosa católica, vão à catequese e à missa. Depois, se um dia decidirem que não querem, no futuro logo se vê. Eu acho que é isso. Mas imagina, por exemplo, há uma coisa que eu acho que não faz sentido, que é batizar porque... sim, batizar sim, só porque a vozinha quer, casar só porque a vozinha casar pela igreja quase só a passar para o lado lá, isso não. Mas eu também, batizado é a única coisa que eu percebo que os pais façam sem que a criança dê uma opinião ou seja preparada para. Não é isso, não é isso que eu ia dizer. Batizado. Sim, mas não era não perguntar à criança, porque eu fui batizado e ninguém me perguntou. Claro, e mesmo que me perguntassem eu chorava porque estava com fome. Era batizar a criança só porque é tradição. No fundo ele está a dizer, é batizar a criança, mas depois nunca pôr lá os pés. Nem sequer querem saber. Eu percebi isso. Só que eu acho que mesmo assim é o único momento que eu acho que é uma liberdade que só os pais têm naquele momento, que é a questão do batismo. A questão do ir ou não ir, depois pode acontecer que, imagina que os pais vivem a 50 km da igreja mais próxima, não é? Estar a fazer 50 km numa manhã, já estou a exagerar, porque há igrejas mais próximas, não é? Depois também temos que perceber o contexto. Se tiveres um pai e uma mãe que aos fins de semana, que só têm o domingo para descansar, não vais estar a obrigar, por exemplo, as pessoas a estar a ir à missa, não é? Por muito que eu sinta que também se deve ir ao domingo, se uma pessoa trabalha de segunda a sábado, se o domingo, se é o único dia que pode descansar, a pessoa prefere ficar na cama de manhã do que estar a acordar cedo para ir à missa. Eu acho que depois aqui, nós não podemos ter esse julgamento de que batizou para fazer ficar bem, ou porque casou. Mas eu não estou a dizer que eu sei, eu percebi inteiramente o que estava a dizer. Estou a dizer que nós não podemos ter este julgamento porque nós não sabemos o que é que acontece depois do batismo. Se o miúdo não perde os pais, imagina que o miúdo perde os pais e vai para um sítio de adoção, não é? Quer dizer, o miúdo não vai à igreja, não é? Porque ninguém vai levá-lo, não é? Mas eu percebo o teu ponto, e o teu ponto é muito bom ser explorado, mas diz isto. Não, era isso, para mim. Porque, imagina, tu tens o batismo e depois, se a criança realmente quiser e acreditar e quiser continuar a sua vida religiosa, tem o crisma. Sim, no teu caso é o crisma, no meu é outra coisa que se chama... Que no fundo é o batismo, mas que somos nós que dizemos que sim, e não os nossos pais e padrinhos. Tu dizes sim, ou quero... Está lá escrito, tu não dizes sim por ti, tu dizes sim porque foste treinado para dizer o sim naquele momento. Porque nos disseram para dizer sim, que é aquilo que devemos dizer. Exatamente. Mas ninguém nos obriga a ir lá. Está bem? Dessa vez, ninguém me pegou ao colo. Mas imagina, tu nem nada disso. Mas quando é que é feito? Quando é que isso é feito? É feito num período em que o miúdo já sabe aquilo que está a dizer. Sim. Certo? Sim. Mas na teoria, sim. Na teoria, sim. Porque na teoria é no 11º ano, ou seja, 2 anos antes de fazer 18. Ou seja, o miúdo está a entrar numa fase da sua vida onde percebe nitidamente
as coisas que lhes estão a acontecer à volta. Porque tu não Sim. fazes o crisma com 5 anos. Não. Aquilo que pode acontecer é que o miúdo sem querer diga que não ou até que fuja. Não, é numa altura em que a pessoa já está Claro, já tem, quase claro. no fim da formação, lá está, obrigatória. Por isso é que depois o E miúdo já- é treinado para dizer que sim naquele momento. Eu tenho isso na minha igreja, não é? Sim, mas Nós não, estamos a mas- liturgia para eles dizerem que sim. Sim, eu creio e confio nele, não é? Portanto, a pessoa que está a responder é aquilo que já lá está escrito, não parte da cabeça dele. Mas eu percebo também. Sim, mas é assim, eu conheço pessoas que chegaram ali e Claro. disseram, não, olha, não quero fazer. não quero fazer. Claro, Mas não, aqui, não aqui quero fazendo seguir, um não quero- bocadinho de advogado do diabo. Houve muita gente que fez o crisma e depois não quis saber. Exatamente. Sim, E já fez o Mas crisma lá obrigado. está, Quando mas 5 sim, anos não fizeram sim, obrigado. sim, mas também. aí, pronto. Mas lá está, sei aí lá. podemos dizer que a culpa já não é propriamente dos pais de depois não terem continuado Sim. a participar, porque, pelo menos eu gosto de acreditar que a criança ou jovem já tem Uma capacidade. 2 dedos Sim, de testa sim. Para para perceber as coisas. para O perceber as objetivo coisas. também é esse, é tu, à idade que tu chegas àquela altura e já tens, supostamente, já tens uma certa maturidade, já tens aqueles 2 dedos de testa para pensar se é mesmo aquilo que tu queres, se não é aquilo que tu queres e queres ir para outro sítio qualquer. Queres, por exemplo, não te identificas com a nossa igreja, vais para a de Diogo, se não te identificas com a de Diogo, vais para a nossa, se não te identificas com nenhuma das duas, vais para outra qualquer. Ou até não vais para lado nenhum e dizes, olha, não acredito em nada disso. Sim, Tem cada um tem a liberdade de amigos meus acreditar que no que fizeram quiser, não é? isso. Pronto. Que foram batizados, fizeram a primeira comunhão e depois chegou a uma altura em que eles disseram, não, olha, viraram-se para os pais e disseram, olha, não acredito, não me faz diferença nenhuma, prefiro não estar. Sim. Pronto. Sim, porque mais vale estar lá porque se quer do que estar lá obrigado. Exatamente. Pronto, para terminar, e se Jesus nos está a ouvir no Spotify ou no YouTube, eu não sei qual deles é que ele usa, ele podia vir cá dar uma mãozinha que isto precisa assim de um milagre ou de outro e já faz falta.